Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Hoje nós estaremos dando continuidade aqui ao estudo dos livros do Pentateuco e falaremos aqui sobre o capítulo 26 do livro de Números, dando continuidade aqui na sequência que a gente vem seguindo. Caso você não conheça aqui o projeto do Discipulado Cristão, eu vou deixar para você aqui um link na parte superior para que você possa acessar a nossa playlist e ver os 46 vídeos anteriores a este aqui. Ou então, fique comigo aqui até o final e ao final eu deixarei um card para que você também possa acessar a nossa playlist. É um prazer muito grande ter você aqui. Caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal, eu não posso deixar aqui de fazer para você o meu convite. Faça agora aqui a tua inscrição, não esqueça de ativar aquele sininho para receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. E também vou deixar aqui na descrição o endereço para que você possa me encontrar nas demais mídias sociais. Tem lá o endereço do Facebook, do Instagram e do Twitter. Bom, antes de começarmos aqui o nosso estudo bíblico, eu gostaria de fazer contigo uma oração. Eu sempre faço uma oração antes dos nossos estudos, então eu peço para que você feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, diante da Tua presença, estaremos aqui para dedicar um tempo ao estudo da Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, que nos abençoe, abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender melhor os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Entrego nas Tuas mãos, ó Pai, a pessoa que está aqui assistindo esse vídeo junto comigo. Senhor, seja na vida dela, abençoe a vida dela, atendendo às suas necessidades, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro e entrego todas as nossas causas nas Tuas mãos. Amém. Querido, então, eu vou pedir para que você vá abrindo aí a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 26. Nós falaremos aqui, o assunto desse nosso vídeo é o segundo censo do povo de Israel. O povo de Israel estava peregrinando pelo deserto. Se você está acompanhando aqui, você vai ver que nós já falamos sobre o primeiro censo, né, o primeiro recenseamento. Ele foi realizado lá no capítulo 1, quando ainda o povo estava na península do Sinai, lá na região do Monte Horebe. Deus mandou que Moisés fizesse o primeiro recenseamento, lembrando aqui que aquela geração era a primeira geração que havia deixado as terras do Egito. E aqui passaram-se então 40 anos, o povo peregrinando pelo deserto como um juízo de Deus, tendo em vista a incredulidade daquela geração, como nós vimos também anteriormente, quando falamos lá do livro de Números aqui no capítulo 12, capítulos 12 e 13, nós vimos ali que houve a rebelião, o relatório dos espias e depois o juízo de Deus seguido de rebeliões. Então, essa primeira geração, por determinação de Deus, ela acabou morrendo totalmente no deserto, conforme promessa que Deus havia feito. E o segundo censo, que é o que nós falaremos agora nesse vídeo, é em relação ao efetivo, vamos assim dizer, ao povo da segunda geração. Os filhos daquela primeira geração que morreu. Daqueles dois, nós vamos ver aqui que só sobraram 2 homens, né? De toda aquela primeira geração, só sobraram 2 homens, ok? Pois bem, nós vimos aqui então que depois desses 40 anos passados aqui, esses primeiros capítulos do livro de Números, o povo de Israel se envolveu em diversas guerras, né? 5 guerras pelo menos, diversas pragas devido às suas rebeliões contra Deus, Moisés e Arão, e disso resultaram muitas mortes, tá? A pergunta, né, que a gente pode fazer aqui antes de começarmos o nosso estudo é se o efetivo de Israel em relação ao primeiro censo aumentou, diminuiu, manteve-se instável, né? Qual é a tua opinião? Já vai fazendo aí a tua reflexão sobre isso, o que você acha, porque certamente aqui ao longo desse vídeo nós traremos a resposta para essa questão. E a gente vai ver então aqui que esse capítulo, ele é um capítulo um pouco longo, e para poder compactar um pouco, o que eu fiz? Eu vou trazer aqui em um determinado momento
alguns slides apresentando a questão do censo. Nós vamos fazer aqui uma introdução, falar um pouco aqui sobre a parte inicial, introdutória, e depois então eu vou trazer alguns slides para exemplificar melhor e ficar melhor a visualização de tudo aquilo que nós vamos ler aqui nos textos bíblicos, ok? Pois bem, então, só para poder iniciarmos aqui fazendo um link com o capítulo anterior, nós vamos lembrar aqui que o capítulo anterior foi um capítulo bastante importante, que nós falamos aí sobre a questão do pecado do povo de Israel em Baal Peor, né? Onde os homens de Israel se envolveram, se prostituíram e adoraram Baal, junto com as mulheres midianitas e as moabitas, e o capítulo terminou exatamente, né, com Finéias, o filho do sumo sacerdote, o Eleazar, deferindo golpes e matando um homem israelita e uma mulher midianita, né, e a praga de Deus cessou sobre o povo de Israel. E Deus viu aquela atitude de Finéias com atitude de zelo pela aliança com Deus. E aí Deus fez até, inclusive, com ele uma aliança de paz, dando a ele o sacerdócio por perpétua à sua geração. Pois bem, se você tem aí interesse de saber como que foi o capítulo anterior, vou deixar um link aqui, é só você clicar, você vai acessar a videoaula da semana passada, tá certo? E aí nós vamos então iniciar o texto bíblico aqui no capítulo 26, vendo que os dois primeiros versos, Deus está falando exatamente isso. Quando Finéias então, o filho de Eleazar, sumo sacerdote, matou aquele homem israelita e aquela mulher midianita, Deus cessou a praga sobre o povo. E o capítulo vai começar com Deus mandando então que Moisés mande Eleazar realizar aí um novo censo ao povo de Israel. E temos aqui, então, alguns critérios para a realização desse censo. Muito interessante esses critérios. Primeiro, separar esse censo aí, fazer a separação por tribos e famílias. Então, observem que aqui tem um detalhe que no primeiro censo não aconteceu. Ele vai ser um pouco mais minucioso. E nós vamos entender que isso vai ser importante para uma situação que mais à frente eu vou apresentar para vocês. Outra coisa, considerar apenas os homens. E terceiro item, acima de 20 anos, aptos para a guerra. Pois bem, esse censo, o censo é sempre muito importante, porque além de trazer uma real dimensão do tamanho do povo de Israel, ele ajuda a ter uma ideia da organização, preparação de logística, aspectos militares, porque nós vimos aí que uma das coisas eram homens aptos para a guerra. O povo de Israel iria entrar nas terras de Canaã e nós vamos ver aí nos textos bíblicos futuros que haverão guerras, confrontos, então homens que pudessem batalhar, que estivessem prontos para a peleja. E uma coisa interessante é que nós vamos perceber também que essa questão da divisão por famílias, por tribos e famílias, ela foi minuciosa porque isso tem total conexão com a questão da divisão das terras. Conforme o povo fosse ocupando a terra prometida, as terras serão distribuídas com base nesse censo que vai ser realizado. Isso nós vamos confirmar um pouco mais à frente no texto bíblico, tá certo? Somente homens. Por que homens? Homens porque era a forma como se era utilizado naquela época. A gente olha a genealogia, era sempre considerado o homem, né, na questão genealógica. Não se levava em consideração a quantidade de mulheres e nem de crianças. Nós falamos, inclusive, já um pouco sobre isso, quando nós falamos lá atrás sobre a entrada do povo do Egito, a saída do povo do Egito, porque nós já vimos esse conceito anteriormente. Agora eu quero trazer para você aqui, para refletirmos um pouco sobre isso, porque como isso aqui é um vídeo de estudo bíblico, é muito interessante que haja essa interação, né? Que você participe aqui dando a sua opinião, o seu parecer. Então eu vou te provocar aqui com uma questão que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Nós vamos ver aqui que o texto fala que deveriam ser separados homens acima de 20 anos aptos para a guerra. O que seriam aptos para a guerra na sua opinião? Bom, então eu vou te trazer dois pontos de vista. O meu e de uma outra pessoa que eu encontrei aqui, tá certo? O meu é o seguinte, eu sou um ex-militar, então como um ex-militar eu tenho uma visão militar. O que eu faria nesse caso? Preparar homens aptos para a guerra. Certamente eu
selecionaria dentre os homens de Israel aquelas pessoas que tivessem perfil militar, condições de ser um soldado, um guerreiro. Possivelmente eu estaria ali deixando, preservando, não vou nem deixar excluído, mas preservando uma pessoa com deficiência física, algum tipo de problema mental, e mais idosos, né? Enfim, é um conceito que eu utilizaria, né, vamos assim dizer, para poder selecionar aquelas pessoas acima de 20 anos aptos para lutar, que tivessem condições realmente de ir para uma batalha, de ir para uma peleja. Preferencialmente aqueles que tinham mais habilidades com armas, enfim, alguns critérios com vistas em funções militares, tá certo? Pois bem, eu procurei em várias fontes históricas de historiadores do povo de Israel e não encontrei alguém que pudesse me trazer o que isso representou, o que isso representava, né? Ou como foi esse critério. Eu encontrei aqui num livro escrito pelo irmão Reinaldo Odilo, tá? Um livro chamado Rumo à Terra Prometida. Muito bom, inclusive, diga-se de passagem esse livro, tá? Editado aí pela editora CPAD. E esse irmão traz no capítulo 1, lá na parte 2, a sua opinião e o seu parecer, que eu vou expor para você aqui e vou te passar o meu comentário. Eu gostaria de depois ouvir a tua opinião, tá? O irmão diz o seguinte, que no ponto de vista dele, o censo do povo de Israel ele foi um censo desprovido de discriminação. Diferente do que eu penso como um ex-militar, no ponto de vista do irmão não houve essa discriminação, tá certo? O autor defende que, na sua ótica, né, Deus, então, ele sabia precisamente quantos homens aptos para a guerra havia no povo de Israel. E que a vontade de Deus era, então, que esses homens se manifestassem, que eles se credenciassem para a guerra, assumissem essa sua posição de guerreiro, de quem está disposto realmente a lutar, colocando-se nessa condição de estar pronto, tá? E ele fundamenta essa sua tese, né, em 3 passagens bíblicas muito interessantes, tá certo? Segundo o nosso irmão, ele diz o seguinte, que o critério ele não foi discriminatório porque ele não levava em consideração, por exemplo, a questão da posição econômica, a questão da posição intelectual, física, força física, beleza, nenhum outro critério subjetivo, apenas a questão do limite de 20 anos para cima, que foi o que está no texto bíblico, tá? O fundamento base, vamos assim dizer, os textos básicos que esse irmão utiliza não é, na verdade, o contexto do que está escrito aqui no capítulo 26. Ele fundamenta essa sua tese em outras 3 passagens bíblicas, tá certo? Primeiro, a primeira passagem, segundo livro de Crônicas, capítulo 19, no verso 7, livro de Jó, capítulo 34, verso 19 e livro de Atos, capítulo 10, verso 34. Como curioso, eu fui buscar o que eram esses textos bíblicos e eu vou apresentar aqui para você, você pode pesquisar aí também. No livro de 2 Crônicas, capítulo 19, verso 7, nós temos ali a orientação de Deus aos juízes de Israel, quando estava se instituindo os juízes de Israel, para que eles não fossem injustos, para que eles julgassem sem serem parciais, né? Julgar com imparcialidade e também não aceitarem subornos. Então estaria relacionado a uma orientação ao comportamento dos juízes na hora de julgar. O texto de Jó, capítulo 34, verso 19, fala de uma fala de Eliú, né, a Jó e seus 3 amigos, exortando a eles sobre a questão da justiça de Deus, dizendo, né, que Deus, por exemplo, não favorece o rico em detrimento do pobre, que não privilegia príncipes, pois para Deus todas as pessoas são obras de sua mão. Ou seja, no meu entendimento, um texto dentro de um contexto com foco mais social. E o terceiro texto bíblico é o livro de Atos, capítulo 34, onde Pedro está pregando na casa de Cornélio, falando sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade, dizendo que Deus não trata o ser humano com parcialidade aos povos das nações diferentes dos israelitas, né? E que, na verdade, Deus aceita aquele que faz o que é justo. Pois bem, então são 3 textos bíblicos em contextos diferentes, e aí, ou seja, com todo respeito aqui ao nosso irmão Reinaldo Odilo, mas eu particularmente não me senti convencido. Vou explicar por quê.
Porque eu acredito que esses três contextos, eles trazem um cenário diferente do que um cenário de alguém que tem que se preparar para uma guerra. Então, eu acredito que realmente, eu estou convencido que Deus é imparcial na questão do seu compromisso de avaliar, julgar as pessoas. Mas quando se tratava desse quesito para a guerra, preparar para a guerra, no meu entendimento, eu não me senti confortável de entender que foi dessa forma, totalmente discriminatório, tá? Pois bem, essa é a minha opinião. Eu queria saber a tua. O que você pensa a respeito disso? Qual é a tua opinião? O que você acha? Como que foi o critério utilizado? Participe aí, deixa aí o teu comentário, deixa aí a tua opinião. De repente você tem até alguma informação histórica, com alguma fonte que possa trazer conhecimento para nós, e eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos nesse assunto. Então fica a dica aí, se você quiser participe, vai ser um prazer imenso a gente trocar ideias juntos aí, deixando o teu comentário, ok? Avançando então, nós vamos ver que os versos 3 e 4 trata-se então das orientações que o sumo sacerdote Eleazar vai passar aos líderes de Israel para que ele execute esse censo junto, cada um com a sua tribo, tá certo? E aí já fica aqui a pergunta, será que, já olhando para o futuro aí, né? Será que aumentou o número do povo em relação ao primeiro censo? Será que diminuiu? Como que isso se comportou? Lembrando aí, como eu disse, né? Foram guerras e pragas. Foram pelo menos aí 10 ou 11 situações em que o povo de Israel teve perdas de pessoal. Como que será que isso aconteceu? Será que se manteve instável? Bom, nós vamos ver aqui a seguir. Mas, como eu disse, o texto aqui, ele começa a partir aí do verso 5, já trazendo o censo. E nós vamos ver que muito mais detalhado do que foi realizado no primeiro censo, porque traz aí, além da tribo, os clãs, a divisão daquelas famílias, ok? Para facilitar a nossa compreensão, eu preparei aqui, então, um material com alguns slides e eu vou, então, apresentar para você, para que a gente possa dar continuidade depois aqui no estudo do texto bíblico em si, tá certo? Então vamos lá, vamos aos slides. Eu preparei aqui para você, para que você possa visualizar. Nós vamos começar aqui falando então, deixa eu colocar o óculos para facilitar aqui a visualização. Nós vamos ver então que o censo começa pela tribo de Rubem, que era o mais velho filho de Jacó, né? E está escrito entre os versos 5 ao 11, dentro do capítulo 26, tá? E nós vamos ver que a tribo de Rubem, ela se dividia em 4 clãs, tá certo? E esses clãs quais seriam, né? Os enoquitas, antepassados de Enoque. Nós temos aí os paluítas, antepassados de Palu. E com relação a Palu, tem uma observação na Bíblia que fala que Palu era o antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão, desses 3 filhos dele. Lembrando que Datã e Abirão foi aqueles dois, né? Foram os dois que se juntaram com Corá na rebelião contra Moisés e Arão, conforme nós vimos lá no capítulo 16 do livro de Números, tá? E nós lembrando aí que o juízo de Deus, então, matou esses líderes e mais 250 de seus seguidores. Um detalhe muito interessante que nós vamos ver aqui no verso 11, traz uma informação de que os descendentes de Corá não foram totalmente exterminados no ato daquela rebelião, ok? Nós falamos sobre isso na videoaula 38, ok? Vou deixar um link aí para que você, caso você queira relembrar esse episódio, muito interessante também, vale a pena você assistir esse vídeo, tá? O terceiro clã da tribo de Rubem foram os Hezronita, tá? Antepassados de Hezron, e os Carmita, antepassados de Carme. E o total, então, da tribo de Rubem somou aí 43.730 homens. A segunda tribo é a tribo de Simeão. A tribo de Simeão, está escrito entre os versos 12 e 14, eles tiveram 5 clãs relacionados, e nós temos aí o primeiro, né? Os Gemuelitas, antepassados de Gemuel, os Jaminitas, antepassados de Jamim, os Jaquinitas, antepassados de Jaquim, os Zoaritas, antepassados de Zoar, e os Saulitas, antepassados de Saul.
Todos eles somaram aí na tribo de Simeão 22.000 homens e 200. A terceira tribo é a tribo de Gade. A tribo de Gade, o texto deles é escrito entre os versículos 15 e 18. Eles tiveram ao total 7 clãs relacionados. Nós tivemos aí os clãs, né? Os Zefonitas, que são os antepassados de Zefon, os Ragitas, antepassados de Rage, os Sunitas, antepassados de Suni, os Osnitas, antepassados de Osni, os Eritas, antepassados de Eri, os Aroditas, antepassados de Arodi, e os Arelitas, antepassados de Areli. O total da tribo de Gade somou 40.500 homens. A próxima tribo, nós vamos ver aí, que é a tribo de Judá. A tribo de Judá está escrito entre os versículos 19 e 22. Ao todo, a tribo de Judá teve 5 clãs. Nós temos os 3 principais filhos de Judá e depois 2 clãs descendentes de um dos filhos, tá? Então nós temos ali o primeiro clã, os Selanitas, antepassados de Selá, o segundo clã, os Perezitas, antepassados de Pérez, de que deles surgiram aí os Resronitas, também antepassados de Resron, e os Umalitas, antepassados de Ramu. E depois o terceiro clã de Judá, os Zeraitas, antepassados de Zerá. Somando então 5 clãs, um total de 76.500 homens. A próxima tribo, a quinta tribo, era a tribo de Issacar. O texto bíblico da tribo de Issacar está entre os versos 23 e 25. Eles tiveram aí 4 clãs, seriam aí eles, né, os Tolaitas, antepassados de Tolá, os Puitas, antepassados de Puá, os Jassubitas, antepassados de Jassub, e os Sinromitas, antepassados de Sinrom, somando um total de 64.300 homens. A sexta tribo veio a tribo de Zebulon, somaram aí 3 clãs. O texto bíblico deles é entre os versos 26 e 27. Quais seriam os clãs? Os Sereditas, antepassados de Sered, os Elonitas, antepassados de Elon, e os Jaleitas, antepassados de Jaleel, somando aí então 60.500 homens. A sétima tribo, nós temos aí a tribo de Manassés. Lembrando que Manassés era um dos filhos de José. José morreu lá no Egito, né? Então, seus 2 filhos, Manassés e Efraim, é que ocuparam essa posição. E nós temos então aí a sétima tribo. Eles têm ao total, né, 8 clãs, sendo que o primeiro é o descendente direto de Manassés, que seria os Maquiritas, descendente de Maquir, que de Maquir deu origem aos Gileaditas, antepassados de Gileade, e que de Gileade nós tivemos aí os demais, que seriam os Gerezitas, antepassados de Jezer, os Elequitas, antepassados de Eleque, os Asrielitas, antepassados de Asriel, Simequitas, antepassados de Siquém, os Simadaitas, antepassados de Semida, e os Eferidas, antepassados de Éfer. Temos uma observação aí, onde fala de Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, que ele não teve filho homem, ou seja, somente filhas mulheres, que foram Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E nós voltaremos a falar sobre essas mulheres no próximo capítulo, capítulo 27. Nós temos lá as filhas de Zelofaade, e também no capítulo 36 teremos algumas citações. Exatamente porque vocês perceberam, como eu disse anteriormente, que esse censo ele foi bem detalhado a nível de famílias dentro das tribos, porque interfere diretamente na distribuição das terras. E aí nós temos uma situação envolvendo as filhas de Zelofaade, que nós vamos ver como isso aconteceu na próxima videoaula. O texto bíblico que fala da tribo de Manassés está entre os versos 28 e 34. O total dessa tribo, né, todos esses clãs, que ao total deram 8, somaram 52.700 homens. A oitava tribo também é um dos filhos de José, é a tribo de Efraim. Eles tiveram ao total 4 clãs. O texto bíblico está entre os versos 35 ao 37. E quais foram os clãs? Os
Sutelaitas, antepassados de Sutela, que dele saiu os Eranitas, antepassados de Herã, e aí nós tivemos mais dois clãs direto a Efraim, que é o Bequeritas, antepassados de Bequer, e os Taanitas, antepassados de Taã, somando um total de 32.500 homens. A nona tribo, tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim está escrito entre os versos 38 e 41. Ao todo também foram 7 clãs. Nós tivemos aí os Belaitas, antepassados de Belá, que deles vieram os Arditas, antepassados de Arde, e os Naamamitas, antepassados de Naamã. E nós tivemos mais os clãs de Asbelita, antepassado de Asbel, Airamita, antepassado de Airã, os Sufamita, antepassados de Sufã, os Rufamita, antepassados de Rufã, somando ao todo 45.600 homens. A nona tribo é a tribo de Dan. A tribo de Dan ela só teve apenas um clã, está escrito entre os versos 42 e 43, o clã Suamita, antepassados de Suã, que ao total, muita gente para um clã só, né? 64.400 homens. Isso é muito interessante. A 11ª tribo, tribo de Asser, eles estão escritos entre os versos 44 e 47, tiveram ao total 5 clãs, sendo os Inaitas, antepassados de Iná, os Isvinitas, antepassados de Isvi, os Beriaitas, antepassados de Berias, e de Berias surgiram os Eberitas, antepassados de Eber, e os Melquielitas, antepassados de Malquiel, os Malquielitas, antepassados de Malquiel. Ao total aí na tribo de Asser, nós tivemos 53.400 homens. E por fim, a tribo de Naftali. A tribo de Naftali está escrito entre os versos 48 e 50. Eles tiveram ao todo 4 clãs. São eles, né? Os Jazeelitas, antepassados de Jazeel. Os Gunitas, antepassados de Guni. Os Gerezita, antepassados de Jezer. Os Silemitas, antepassados de Silém. Totalizando 45.400 homens, ok? E esse praticamente foi então o censo realizado. Só que olha que interessante, eu trouxe aqui para você um quadro comparativo entre o primeiro censo realizado lá no capítulo 1 do livro de Números, que eu lembro aqui para você, diz respeito à primeira geração que saiu do Egito, quando eles chegaram lá no Monte Horebe, na Península do Sinai, e esse segundo censo realizado agora, que está escrito aqui no capítulo 26, que depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, guerras e pragas e tudo aquilo lá, nós tivemos a realização desse segundo censo. Olha que interessante. Das 12 tribos, 4 tiveram o seu efetivo reduzido, vamos assim dizer. Eu vou ter que me aproximar aqui porque está um pouquinho pequeno para mim ler, mas vamos lá. A tribo de Rubem, por exemplo, no primeiro censo tinha 46.500, no segundo 43.730. Mas eu quero chamar a sua atenção para a tribo de Simeão. A tribo de Simeão ela tinha no primeiro censo 59.300, no segundo censo 22.200. Tivemos uma redução também na tribo de Gade e depois na tribo de Efraim. As outras 8 tribos, pelo contrário, nós tivemos um acréscimo no efetivo, né? Nós temos aí, por exemplo, a tribo de Benjamim, que cresceu bastante, de 35.400 para 45.600, né? A tribo de Asser também subiu de 41.500 para 53.400, tá? E depois a tribo de Naftali, que foi de 53.400 para 45.400. Bom, resumindo aí da ópera, no final de cada coluna você vai ver na parte de baixo o total. Primeiro censo, tá? Efetivo total dos homens de Israel com idade acima de 20 anos, porque esse critério foi o mesmo nos dois censos, ok? 603.550. Segundo censo, 601.730. Pois bem, então, fazendo uma comparação entre esses dois, respondendo aquela pergunta que nós fizemos, será que aumentou? Será que diminuiu? Será que manteve-se estável? Olha que coisa maravilhosa, como Deus é o nosso Deus, é um Deus incrível, gente. Olha só, a diferença foi só de 1.820 homens,
com todo o cenário que eles enfrentaram ao longo de 40 anos. Vamos lembrar aqui, 5 guerras e pelo menos 6 rebeliões, com perdas aí. Só na rebelião do capítulo anterior morreram 24 mil. Ok? Então vamos lá. Uma diferença de simplesmente menos 0,3. 0,3, gente, nada, irrisório, né? Perto do tamanho do exército de Israel. Então, apesar das guerras, apesar das pragas, Deus foi fiel, mantendo a fertilidade do povo, conforme ele tinha prometido para Abraão, né? E tendo o efetivo muito próximo da primeira geração. Isso não é lindo? É maravilhoso quando a gente olha para o projeto de Deus, né? Então, tá respondido aí essa dúvida, esse questionamento, ok? Bom, e você deve estar se perguntando, certamente, sobre a tribo de Levi. A tribo de Levi, como nós vimos já lá no primeiro censo, ela foi tratada à parte, porque os levitas, então, eles não tiveram direito a terras, a propriedades. Eles receberam cidades, tá? Mas não receberam propriedades. E na contagem dos levitas, nós vamos ver aí então que eles tiveram nesse segundo censo um total de 23 mil homens, um pouquinho mais do que no primeiro, que foi 22 mil e uns quebrados, tá certo? Foi ao total aí 8 clãs. Nós tivemos os gersonitas, né, dentro dos antepassados de Gerson, os coatitas, antepassados de Coate, os meraritas, antepassados de Merari, e dentro desses clãs aí deles, né, nós tivemos aí os libinitas, os resbronitas, os malitas, os musitas, os coraitas, que eram subdivisões dos descendentes dos levitas. Então, totalizando 8 clãs. Lembrando que para eles, inclusive, também um detalhe importante é que o critério para a contagem era diferente. Não era acima de 20 anos, mas a partir de um mês de idade, né? E então a gente tem outra informação aí que está escrito no texto bíblico, né, que eu acho que é importante a gente comentar, que Arão, pai de Miriam, Arão e Moisés, era descendente de Coate. Arão teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Né? Nós lembramos aí que Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho para o Senhor, né, para Deus, e aí então, depois da morte de Arão, Eleazar assumiu o sumo sacerdote. Ele era sumo sacerdote no momento em que esse censo foi realizado, tá? O censo dos levitas, ele teve esse critério diferente, né, como eu comentei, eram homens acima de um mês de idade, e nós vamos ver então que por que os levitas foram separados, porque eles não tiveram direito à propriedade e que eles receberam 48 cidades quando chegaram na Terra Prometida, tá certo? Das quais, inclusive, algumas dessas cidades foram denominadas cidades de refúgio, que nós já falamos sobre isso anteriormente, mas nós voltaremos a falar mais à frente, tá? Principalmente aí no capítulo 35 nós falaremos mais sobre os levitas, ok? Então nós vamos agora voltar aqui ao texto bíblico para dar continuidade aqui e o fechamento do nosso estudo de hoje. Então, voltando aqui ao nosso texto bíblico, nós vamos ver que dos versos 52 ao 56, o Senhor então vai dar as orientações para a ocupação quando eles chegassem na Terra Prometida. E essas orientações de Deus para Moisés, elas são basicamente as seguintes, ok? Primeiro, distribua as terras entre as tribos e distribua por porções de terra, de acordo com o número e o nome dos registros desta lista. Está aí a importância desse censo. Esse censo, ele falava basicamente sobre a distribuição da herança, das terras, daquilo que Deus havia prometido para eles. Então, por isso que é um capítulo importante, principalmente do ponto de vista histórico, do ponto de vista de geografia, porque ele vai definir todo esse cenário, como que ele vai acontecer. E aí Deus ainda disse o seguinte: terras maiores para tribos maiores e menos terra para tribos menores, né? Ou seja, a herança proporcional ao tamanho da população. E a distribuição das terras também deveria ser feita por sorteio, ou seja, conforme o número e nomes registrados na lista. Quem não está na lista, está fora, não é verdade? Bom, e para concluirmos aqui então o nosso estudo bíblico, eu gostaria de fechar ele lendo para você os versículos finais. Então vamos ler aqui os versículos finais, porque ele vai fazer aqui esse
Fechamento. Olha lá. São esses, então, os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Primeiro censo, ok? Por quê? Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, daquela primeira geração, somente 2 homens entraram na terra prometida, como você já deve saber, esses 2 aí, Calebe e Josué, ok? Desses, então, 601.000 e tantos outros, 730, somente 2 eram da primeira geração, tá certo? Bom, e o capítulo 27, que é o assunto da nossa próxima videoaula, como eu já antecipei aqui, falaremos sobre as filhas de Zelofeade. Eu espero que você possa ter aprendido alguma coisa aqui com esse tempo de estudo bíblico, que isso possa ter agregado para você conhecimento, de alguma forma, crescimento espiritual para a compreensão dos textos bíblicos. Por que é interessante? Nós vimos tantos nomes aqui difíceis até de pronunciar, de guardar, então nem se fala, mas é interessante você conhecer porque lá na frente, lendo um capítulo de um livro de Reis, Crônicas, ou então Juízes, ou qualquer outro mais à frente, existe lá uma citação a uma família, a um descendente, você consegue fazer essa ponte, você consegue fazer essa relação para você compreender melhor o que aquele texto bíblico está querendo dizer, a quem ele está se referindo, a que tribo ele está se referindo, enfim, a origem, a localização aonde eles ficaram, porque depois é interessante você pegar e olhar o mapa de Israel, como que ficou a ocupação e começar a dar uma olhada para memorizar e ver mais ou menos aonde cada tribo foi localizada depois. Nós vamos chegar lá também, certamente, mas já vai adiantando aí para crescer espiritualmente e em conhecimento, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito. Deixa aqui o teu like. Está desafiado a participar aqui da enquete que eu deixei para você, fazendo o teu comentário. E claro, né, que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo na semana que vem de estudo bíblico, né? Se assim Deus quiser.